Vamos lá. Começar com o Atlético, que hoje saiu na frente e acabou cedendo o empate para o Corinthians. A Monique Vilela conta como foi. Pois é, terceiro empate consecutivo do Atlético no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, viu, Osmar? Parece inacreditável, mas aconteceu de novo. 1-1 com o Corinthians aqui na Arena, depois de um jogo em que o Furacão criou várias oportunidades. Porém, infelizmente, sofreu o gol e de novo nos acréscimos. Bora lá contar essa história para vocês, porque o time rubro-negro iniciou o primeiro tempo buscando resultado. Era uma chance atrás da outra. O sistema ofensivo criando bastante e defensivamente segurando com tranquilidade o Corinthians. Demorou um pouco, mas o gol aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, quase no último minuto ali nos 45. Cruzamento na medida de Lucas Esquivel para Christian. 1-0 Furacão. Gol que levou ao Atlético a tranquilidade para o intervalo da partida. Vem um segundo tempo, infinitas oportunidades também criadas. Mas olha, Osmar, parece que o castigo de novo aconteceu, né? Porque se você não faz e vacila, o adversário marca. E foi isso que aconteceu. Acréscimos de novo, 46 do segundo tempo. Essa falta aí para o Corinthians. E no larga, bate e rebate dentro da área. Kaká, ex-Atlético, lei do ex, 1-1, tudo igual. O Atlético ainda teve mais duas oportunidades até os 51, que foram 6 de acréscimo, mas não conseguiu balançar as redes. 2 pontos desperdiçados, somando com aqueles outros 2 contra o Flamengo e também contra a equipe do Botafogo, já são 6, Osmar. O Atlético podia estar bem mais acima na parte da tabela de classificação aí do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente não é isso que aconteceu. 1-1, fim de papo aqui na Arena. E olha, vocês vão ter muito o que comentar aí na bancada da Rede CNT. É verdade, Monique Vilela. Vamos ver o que o Cuca falou. O Cuca, na verdade, pediu demissão hoje, após o jogo. Veja aí. Os 3, 4 já no meu time. Isso acho que já responde por si só. Tenho tentado fazer renovar, não consigo. Eu já falei aqui lá no começo que a gente tinha que fortalecer. Sabe, eu não vou falar em cima das derrotas, então tem momento que você também não vai pegar e dar soco em ponta de faca. Então eu vou jogar aberto, como sempre joguei, como vou jogar aberto lá, com o Mazuco. E de repente uma saída do treinador é melhor, cria um ânimo novo, um ambiente novo, para de tomar coisa em cima da hora e sai com o culpado das coisas, né? Então é em cima disso que eu estou falando. Não posso perder, estou revoltado de todas as formas, mais do que você pode imaginar, mas a gente tem que ter autocontrole, né? E esse autocontrole aí, passar para o jogador, passar a devida confiança para eles, porque são esses aí que quarta-feira podem ganhar lá no Cruzeiro, domingo lá no Vitória, com quem que seja o treinador, se é Cuca, se não é Cuca, mas eles têm que estar bem resguardados, porque jogar pressionado é difícil. E não pode, porque tomou 3 gols em cima da hora, ser vergonha. Não é vergonha. Não é vergonha. Pode ser 1.500 gols, mas não é vergonha. Porque você está vendo que o time jogar a bola, está jogando bola, está indo para cima, está com raça, está com brilho. Não é vergonha. O torcedor do Atlético, me desculpe, quer ficar mais bravo comigo, me xingar mais? Pode xingar, não é vergonha, não. Jogou bem. Palavras do Cuca. E aí? Cuca pediu demissão, o Atlético empatou. E agora? O que é que vai acontecer com o Rubro Negro? Foi para tudo isso mesmo, esse empate de hoje? Para causar esse estrago todo? Eu acho assim, Osmar. Não aceito, estou com o Cuca nesse aspecto. Vergonha, eu acho que é uma palavra muito forte para a campanha do Atlético. Uma campanha de 5º colocado no... Ah, poderia ser líder? Poderia, né? Poderia. Mas o Palmeiras poderia ser líder? Não é, né? O líder é o Flamengo, né? Então, o Bahia poderia ser líder? Poderia. Assim como o Atlético poderia se não tivesse desperdiçado esses 6 pontos em sequência com 3 empates. E eu acho que o que marca é você ter sofrido estes 3 empates nos acréscimos. Isso fica aquele gosto amargo. Mas é um gosto amargo que o torcedor do Atlético está sentindo e que o Cuca também está sentindo, né? Então eu entendo a revolta. Ele estava revoltado,
demais na coletiva, exaltado na coletiva, e vejo como uma coletiva sem volta. Eu acho que é uma coletiva definitiva de realmente estar deixando o comando técnico da equipe do Atlético. Então a reunião de amanhã, de repente, Marcelo, é só para bater o martelo. Eu acho que, bom, vamos ver, né, o que a gente acha também no futebol, tem cada novidade. O futebol muda muito rápido. Mas eu acredito que essa reunião seria com quem, Osmar? Você tem ideia? Não, eu acho que com o Mazuco e o Márcio Lara, né? Eu acho que o Cuca, se vai para a reunião, é só em respeito a esses profissionais para dizer que, para confirmar que ele vai embora. Porque na coletiva... Ele já deixou claro hoje, as informações que nós temos, que dentro do vestiário ele teria falado essa posição que ele colocou, ele externou aos jogadores, deixei o cargo à disposição, estou indo embora, obrigado a vocês, boa sorte. E aquilo que ele falou, não quero que vocês sintam por isso, então é melhor que recaia em mim. E enfim, vamos ver o que o Atlético faz agora. Osmar, o Atlético é o 5º colocado, fazendo exercício de lembrança, não sei se o Iraptan concorda, mas para mim o Atlético na Sul-Americana até concordo que tiveram jogos 2, pelo menos, muito ruins. Né? Mas, quando foi contra o Ameliano e contra o Danúbio. Agora, é outra competição. No Brasileiro, especificamente, quando eu vi o grito de vergonha desse jogo, eu vou lembrar mais ou menos dos jogos, Iraptan, e para mim, teve um jogo que também não foi vergonha, porque não é nada de extraordinário, naquele momento, na Arena Grêmio, você perder para o Grêmio por 2-0. Mas, bem conversado, para mim, jogo ruim do Atlético mesmo, no Brasileiro, foi aquele. Lá na segunda rodada, lembra? Tomou 2-0. Fora isso, perde 1-0 para o Fortaleza, está dentro da normalidade, consegue uma baita vitória contra o Palmeiras, alguns empates em casa que o torcedor não está tão acostumado, que é vitórias. Assim, não vi nenhum jogo com essa tarja de vergonha, para mim, Iraptan. Sabe? Eu também, mas eu concordo com você. Eu vi do Danúbio e aqueles 2 jogos e acho que, se falasse para o Cuca daqueles jogos, acho que ele ia também concordar, porque ele ficou muito irritado com aquilo lá, tudo que aconteceu. Porque era uma diferença técnica absurda, Exatamente. né? Absurda. Agora, para esse jogo, teve torcedor até usou o termo de pipoca, que geralmente se não consegue segurar o resultado, até poder, é forte também, mas poderia. Agora, não é vergonhoso se empatar, você deu empate no final. O que é vergonhoso, por exemplo, é perder gol quase dentro do gol, como foi o caso do Bruno Zapelli. O que não pode acontecer é uma diretoria contratar o Diório, dispensar o Diório, como ninguém aceita, eles recompõem e ele fica no banco de reservas. O Otacílio Gonçalves, que agora já não treina mais, está lá em Porto Alegre, sempre falava isso. Tem jogador que se ou negocia logo, ou se ficar uma hora você vai ter que usar. O que acontece? Pablo, aniversariante de hoje, aliás, parabéns ao atacante Pablo. O Pablo estava fora, suspenso. Quem ele tinha no banco era o Diório. Ele não tinha outro jogador para colocar em campo, Osmar. Não tinha. E isso, como eu já falei aqui, é por parte da diretoria. Resumindo, Osmar, a diretoria, se mantém o Cuca, assina que ela fez um elenco muito fraco, muito ruim. A gente conhece o perfil dos dirigentes do Atlético. Eles não vão, a não ser que me surpreendam muito, eles não vão dar o braço a torcer para dizer, o elenco é ruim mesmo. Não, o problema realmente é o Cuca, então vai embora. E não podemos esquecer que, bem ou mal, está sem o Canóbio, que vinha sendo um jogador titular, verdade, importante. O Bento, pelo Léo Link, pode não ter, assim, tecnicamente, uma diferença tão grande. Mas olha a experiência do Bento. Mas é isso que eu digo. Peraí, tem diferença. Claro que tem. Um é goleiro da seleção brasileira. Sim. O outro não. Não, eu digo assim. Então tem diferença. Eu não vi nenhuma falha do Léo Link. Quando o Santos saiu, o Bento assumiu, o Bento não era goleiro de seleção e o Santos era. Pois é, mas o Bento, daí ele passou um tempão para ganhar essa experiência. Eu estou dizendo que, tecnicamente, não pode ter, mas em questão de experiência tem. E até de liderança, né? De respaldo, né? Do cara olhar para trás. Não, quem está aí é o Bento. Isso, né? Então, isso que eu quero dizer. Então, é diferente, sim. Mas o que eu digo é que o Atlético, das contratações, vamos lá. O Atlético trouxe o Esquivel. O Esquivel é um bom lateral, promissor, mas que falha demais na defesa. E tem falhado muito hoje de volta. O Godoy, até agora, não disse o que veio. O Zapelli entra e perde um gol embaixo da trave. É garoto, vai subir. Tem muita qualidade técnica, mas é um sono danado. Né? Então, tem todos esses aspectos. E outra, né? O Diório, hoje a gente lá na Banda B falava, Osmar. Mas o Diório e tal, não foi um cara barato. Veio por 12 milhões. Não é um jogador barato, assim. Foi um baita investimento. E com salário significativo. 12 milhões pelo Diório é um dinheiro muito mal investido. Então, por isso que eu digo, Osório. Escancara erro da diretoria por ser um aval, né? E tem uma coincidência, é só coincidência. É o mesmo empresário do
Só que aí dentro do clube, Osmar, aí é que tá. Se vai jogar, só a culpa em quem? Aí dentro do clube, como é que funciona o departamento de avaliação toda? Se fosse assim, o Cuca também pediu o Dudu, pediu o Gabigol, pediu... não vem ninguém desse. Não vem ninguém. Marinho. E depois da coletiva, já estava terminando, na verdade, a coletiva, alguns torcedores invadiram lá o local reservado para os profissionais de imprensa e para a coletiva. Veja aí, a Monique Vilela registrou, ó. Monique, alguns torcedores conversando com o Márcio Lara, com o Paulo Miranda, que também estava lá. Inclusive, teve um dos torcedores aí que tentou impedir a Monique Vilela de fazer o trabalho dela. Só que assim, ó, a Monique estava no local de trabalho, que é aí, ó, nesse momento. A Monique, a nossa repórter, ela estava no local destinado à imprensa, ou seja, ela estava no local de trabalho dela. Quem estava no lugar errado aí era o torcedor, que não tinha nada que invadir. O torcedor pode protestar na arquibancada, mas esse negócio de invadir CT, invadir sala de imprensa, não, eu estou errado. Não, você está certíssimo. Agora, me chama muito a atenção que para entrar na arena tá louco. É uma burocracia danada e para o próprio torcedor, né? O torcedor, quando vai acessar a arquibancada, passa pela revista, passa por aquilo. Como é que esses caras acessaram a parte interna do estádio, né? Onde são concedidas as coletivas, onde os jogadores têm o fluxo deles para a saída, que é a zona mista. Esses caras passaram como por ali? E só para o torcedor que está em casa acompanhando, por exemplo, ele tem uma ideia, né, Iraptan? O Iraptan e eu, nós estávamos hoje acompanhando a partida, transmitindo o jogo, o Iraptan comentando, eu narrando. Quando acabou o jogo, se eu quisesse descer para acompanhar a entrevista coletiva, eu seria barrado. Você não consegue entrar. A credencial que eu tenho Exato. é uma credencial para ficar apenas no local, na cabine para transmissão. Iraptan da mesma forma. Então, mesmo profissionais de imprensa que não tenham a pulseira, não podem entrar ali. Apenas os repórteres credenciados. Então, é uma falha de segurança, nesse caso do Atlético, para chegar até ali. Porque o primeiro bloqueio teria que acontecer antes. Se acontece para a imprensa, por que não acontece para o torcedor? É muito esquisito. Agora, só resumindo, viu, Osmar, quero dizer o seguinte. Não era a hora do Cuca sair e mais, acho difícil, muito difícil, o Atlético contratar um técnico do nível do Cuca, que é campeoníssimo. Ou seja, o Atlético pode passar por uma turbulência muito grande com essa modificação. É muito perigoso mudar agora. Se não acertar nessa modificação, Osmar, qual é o risco de não brigar mais por vaga Libertadores, coisa que com o Cuca, bem ou mal, sempre brigou. Sempre esteve ali, como está hoje em quinto, está ali colado no grupo de Libertadores. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.